A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar orando neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento colocamos as nossas vidas, Senhor Jesus, diante do Teu altar. Venha, ó Deus, com Teu Espírito nos guiar, nos orientar, trazer-nos, ó Deus, a palavra. Que nós possamos, ó Deus, trazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que os nossos irmãos venham ouvir, entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor venha nos falar neste momento. Nos conduza, ó Deus, para uma intimidade maior contigo. Nos conduza, ó Deus, para que nós possamos estar mais perto de Ti, Senhor Deus. Que esta palavra venha poder nos aproximar cada vez mais e mais de Ti, Deus. Oh Deus, louvado seja o Teu santo nome, e que tudo aquilo que nós venhamos a dizer agora seja para glorificar o Teu santo nome, que assim seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Jó 14, versículo 6, que diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lá em Colossenses também, 3, Colossenses 3, versículo 16 diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, Jesus nos diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos diz que a palavra também pode habitar ricamente em nós. Mas como assim habitar em nós a palavra de Deus? Para essa palavra habitar em nós, irmãos, temos que ter comunhão com Deus. E essa comunhão só vem com a leitura diária da Bíblia. Oração, jejum. A prática da palavra diária nos leva a ter uma intimidade com Deus, nos aproxima de Deus. Será que nós temos vivido e buscado isso todos os dias? Às vezes temos intimidade com um colega do trabalho, com um vizinho, e estamos deixando a intimidade com Deus para a última hora. Nós temos realmente buscado a ter uma intimidade com Deus? Existem algumas formas de ter comunhão e intimidade com o Senhor que devemos praticar diariamente. E uma delas é a oração. Orar, irmãos, é como conversar com um amigo. Não conversamos com um amigo cheio de formalidades. E eu também não penso, já conversei com ele hoje, agora não preciso mais conversar. Como se fosse uma obrigação. Não, a gente investe tempo. E a gente pode conversar com o Senhor de várias formas. De joelhos no quarto, ou em todo o tempo, na rua, caminhando, correndo, seja em pé no ônibus, trabalhando. Perdemos tempo às vezes olhando o celular, conversando com um amigo aqui, outro amigo ali, e deixamos às vezes de ler uma palavra de Deus. Que nós possamos conversar com Cristo, seja em secreto ou seja com os irmãos, mas que nós tenhamos um tempo agraciado pela palavra de Deus. É a oração que nos aproxima de Deus.
Tem algumas frases de alguns autores famosos que diz: antes e depois de qualquer coisa, deveríamos orar. E eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que eu tenha orado. Tudo é oração, irmãos. Nós temos que orar, porque a oração é que nos aproxima de Deus. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Ó a glória, ó a magnitude. Do trabalho de Deus em nós. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. É através da oração, irmãos, que você faz, que demonstram o quanto você ama aquela pessoa ou deixa de amar. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Deus está convocando você, está me convocando para podermos orar, interceder, ter comunhão com Ele, intimidade. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha em nós. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que a 10 homens a pregar. Porque a pregar é fácil, falar a palavra de Deus. Agora orar, irmãos, poucas pessoas querem orar. Principalmente nós homens. Haja visto os grupos de oração da igreja. Se tem 10 pessoas no grupo de oração, 9 é mulheres. E o único homem que às vezes tem é uma criança. Porque o homem ele é relaxado. Ele não busca essa intimidade com Deus. Não estou dizendo que não todos. Mas a maioria é assim. A maioria é assim. Ou eu estou errado? Os grupos de orações das igrejas geralmente são formados basicamente por mulheres. A obrigação não é só da mulher orar, a obrigação é do homem também orar. Nós temos sim, irmãos, que buscar a intimidade com Deus através da oração. Porque a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Porque não adianta você ler livros, você estudar e você não orar. Não adianta você ler a palavra de Deus e não meditar e orar. Porque Satanás ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme, irmãos, quando nós oramos. O inferno estremece quando nós ajoelhamos. A outra forma de nós termos comunhão com Deus é através do jejum. Porque o jejum é mortificar a carne, para que estejamos mais perto do Senhor e possamos ouvir mais ainda a sua voz. A gente deixa de comer ou de fazer algo que é extremamente importante para nós, para buscar o Senhor. Isso é importante, irmãos. E é como se estivéssemos dizendo: te buscar e te ouvir é mais importante do que a minha própria vida, Senhor. Do que aquilo que eu mais gosto. Então, irmãos, jejuar é muito importante para a vida do cristão, porque você está mortificando a sua carne e fortalecendo o seu espírito. E mortificando a carne e deixando o espírito mais afinado à voz de Deus. É que no espírito que podemos ouvir o Senhor a ter intimidade. Ter intimidade com Deus somente através do espírito.
pois as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, porque são espírito e vida. 1 Colossenses 2,14. Então, para termos intimidade com Deus, irmão, nós devemos também jejuar. Oração e jejum. Duas formas, mas tem outras formas também. A adoração. A adoração é outra forma a qual Deus se agrada muito. Temos que ter uma vida de adoração, de rendição completa ao Pai, nos prostrarmos de joelhos diante dele, rendemos louvores a Ele. A adoração e o louvor colocam-nos num nível alto de triunfo. Quando oramos, ainda estamos em nosso ambiente, mas quando adoramos, somos erguidos acima do nosso próprio ambiente. Com suas dificuldades, com as nossas limitações, Deus ouve quando nós estamos o adorando, quando nós estamos orando, quando nós buscamos o fortalecimento do Espírito através do jejum. É na adoração, irmãos, que Deus nos ergue acima das frustrações e sofrimentos. Eu não estou dizendo usar aquelas músicas, aqueles louvores extravagantes que só engrandece o coração do homem. Não, irmãos, é adoração, é adorar a Cristo de coração. O que a oração não puder fazer, a adoração e o louvor fará. Ore quando e quando puder, mas louve e adore quando não puder orar. Quando você não puder orar, você louve, você canta. A outra forma de nós termos intimidade com Deus, sem ela você não terá intimidade com Deus. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você não terá intimidade com Deus. Porque como eu vou ter intimidade com algo que eu não conheço? E você só terá intimidade com Deus através da tua palavra. Porque só a palavra irá fazer você orar, irá fazer você jejuar, irá fazer você adorar. A palavra de Deus é uma carta de amor para nós, escrita com o sangue de Jesus, lavado lá na cruz, em todas as páginas. Não lemos uma carta, um e-mail ou uma mensagem de amor correndo, ou de uma só vez? Perdemos tempo lendo baboseira, às vezes no mensagem de WhatsApp, um e-mail, um folheto. Às vezes nós lemos, relemos, porque gostamos daquilo que nós estamos lendo, ou até gostamos daquele que escreveu. E isso não é um livro, é a própria palavra de Deus. Nós temos que lê-la, é a Bíblia. Nós temos que ler e reler a palavra de Deus, amar essa palavra todos os dias. Os discípulos de Atos não tinham a Bíblia, mas eles tinham a palavra de Deus nos corações, porque eles tinham ouvido da boca de Jesus. Então não encare isso como um livro. Devorem, comam a palavra de Deus, durma com a palavra de Deus, acorde com a palavra de Deus, porque é ela que vai te aproximar, é ela que vai te trazer intimidade com Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quer educar seus filhos no caminho que deve andar? Bíblia. Quer repreender alguém? Bíblia. Quer corrigir alguém? Palavra do Senhor, irmãos. Só assim você vai poder
ter sabedoria. Porque para ter comunhão com o corpo, porque o corpo edifica o corpo, e para nós fazermos parte do corpo, nós temos que ter essa comunhão com Cristo. Lá em Efésios 4,16 nos diz assim: e que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um dia o Senhor me disse que por mais que eu ficasse o dia inteiro orando sozinho, existe uma parcela de vida de Cristo que eu decidi repartir comigo através dos meus irmãos. Ninguém pode viver sozinho, sem intimidade com ninguém. Quantos de nós já não vimos um mendigo na rua? E geralmente aquela pessoa que vive na rua, ela tem ou um cachorro que acompanha ele, tem aquele amor por aquele cachorro tem aquele amor pelaquela pessoa, ou às vezes ele caminha com outra pessoa junto. Irmãos, nós temos que ter intimidade com Deus, nos aproximarmos dele, não por aquilo que ele pode nos oferecer, não por aquilo que ele pode nos dar, mas pela salvação eterna que ele nos oferece e nos garante através da tua palavra. Devemos também congregar. É por isso que a palavra exorta lá em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Temos que congregar, irmãos, ter zelo pela igreja, carinho pelos irmãos e amor pela família. Ore, jejue, adore, tenha comunhão, faça parte do corpo, porque a igreja é corpo de Cristo. E nós fazemos parte deste corpo de Cristo. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Deus, ele está esperando a nossa oração. Nós devemos ter sede de Deus ao orarmos, buscarmos em espírito e em verdade, em comunhão, em amor, em adoração. Porque só assim nós nos aproximaremos de Deus. Busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é intimidade. Que nós possamos sim, irmãos, manter a nossa intimidade com Deus. Seja ela através da oração, seja ela através do jejum, seja ela através da palavra de Deus, da leitura diária da palavra. Que nós possamos sim manter esta comunhão com os irmãos, com a igreja, com a nossa família, instruindo o caminho que se deve andar. Amém? Que Deus possa nos abençoar ricamente através desta palavra, assim como tem edificado a minha vida, que Ele venha edificar a sua vida também. Louvado seja Deus, honra e glória seja dada a Ele. Amém, amém e amém.